graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos os nossos amados irmãos e amigos que costumeiramente nos assistem por este canal, onde nós aqui buscamos o aperfeiçoamento dos santos, como diz a palavra de Deus. Nós sempre aqui, toda semana, procuramos abordar um assunto da Escola Bíblica Dominical, que fazemos uso de uma revista que é de circulação ou veiculação nacional, e abordamos algum livro da Bíblia Sagrada a cada trimestre. Neste trimestre, nós estamos lendo os 10 mandamentos, ou seja, estamos embasados mais no livro do Êxodo e Deuteronômio. Porém, o nosso foco tem sido o Decálogo, ou os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés. Na lição de hoje, nós, por fim, já chegamos à lição de número 7 e chegamos a este mandamento, que é o 5º mandamento. Nós chegamos àquele mandamento que é dito que é o primeiro com promessa. Nós temos 8 mandamentos negativos, ou seja, que são proibições, e nós temos os positivos, que dizem respeito àquilo que devemos fazer. O mandamento de número 5, ou o 5º mandamento, alguns divergem com relação à posição em qual tábua se encontra, não é? E aí, se alguém quiser um conselho para ler um pouco mais sobre isso, eu aconselho que leia o nosso amado irmão Antônio Neves de Mesquita, que também fala um pouco sobre essa questão, ou também o Mackintosh, nota sobre o Pentateuco de Mackintosh, também muito elucidativo. Honrarás pai e mãe é o tema da nossa lição. O texto áureo se encontra em Colossenses capítulo 3 e o versículo 20, que diz: Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Na verdade prática, nós encontramos a frase do escritor que diz: honrar pai e mãe vai além da simples obediência, implica amor e respeitar de forma elevada, demonstrando espírito de consideração. Muito importante esta verdade prática. Nós temos aí a leitura bíblica a ser feita em classe, que todos os professores farão com seus alunos. Bom é sempre meditarmos sobre esses versículos. Alguns preferem seguir pelos versículos, porém nós temos aqui todo um escopo daquilo que é a lição no seu todo. Pois bem, a princípio deveremos mostrar que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento do Decálogo que se refere ao relacionamento com o próximo. Ou seja, os 4 mandamentos anteriores está falando do relacionamento com o homem, do homem para com Deus, e neste mandamento inicia-se o relacionamento do homem com o outro, com os seres humanos, com o mundo. E nada mais justo do que este mandamento, então, falar da família. Tudo começa na família. Não existe mundo sem antes existir a família. Por isto, a teoria do evolucionismo põe por terra essa nossa ideia. Porque o evolucionismo não coloca tudo isso numa família. O criacionismo acredita na família. Ele acredita no projeto de Deus para a família, não um processo de evolução que depois poderá se extinguir. Não, nós cremos no criacionismo e na família constituída por Deus desde o Éden e desde a concepção de Deus naquilo que se formará uma sociedade, ou seja, o pai e a mãe, macho e fêmea, homem e mulher. Toda e qualquer invenção dos neoliberais é contra essa célula máter chamada família.
A ideia é justamente tirar esses títulos, pai, mãe, filho, filha, não é? Essa é a concepção dos pós-modernistas. Eles querem pôr em xeque tudo o que está relacionado à família. Porque se deturpar a imagem de família, se deturpa a ideia de sociedade. Uma sociedade que sai do formato é uma sociedade sem característica. Ou seja, tudo é válido. Vale qualquer coisa, porque nós não temos um molde, nós não temos um padrão. E a ideia do Todo-Poderoso, o Senhor Elohim, ou Yahvé, é justamente o contrário. Ele tem um padrão de sociedade baseado na família. E a família é quem forma a sociedade. Então ele já diz no seu quinto mandamento, daquilo que é conhecido como o surgir de toda a ideia de lei, ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ora, lógico que a ideia aqui é a pré-Canaã. Eles estão já visualizando a Canaã e já vem uma ideia do como se procederá em Canaã. O culto verdadeiro, como se respeitará o Senhor nesta nova terra, e a guarda do descanso ao Senhor, como falamos na semana passada. E não é por menos que ele também fale de como se relacionarão, ou como haverá um relacionamento nessa nova terra. Para que se prolonguem os dias destes sobre esta terra, deverá haver honra, deverá haver respeito, deverá se colocar peso sobre os pais e as mães. A família deve ter peso de honra, peso de glória, é o significado nesta nova terra. O Senhor Deus tem uma nova terra, uma nova geração e nação se forma, mas não se pode mexer na base. A base são filhos que temem a Deus, que honram a Deus, que são ensinados inclusive por estes pais, porque os pais deverão inculcar nas crianças, quer levantando, quer caminhando, quer sentado, quer andando, quer deitando, em todo o tempo, versículos sobre os umbrais das portas, sobre as paredes, com as exortações, com os lembretes acerca daquilo que o Senhor Deus ordena. Ou seja, os filhos serão sempre educados pelos seus pais. Se não houver respeito por esses pais, onde se dará a educação? Se mexer na base da honra e da reverência dos filhos por esses pais, o respeito desses filhos a estes pais, o que se dará com aquilo que eles ensinarão? Vai haver um colapso de dizer, isso foi para o seu tempo que esteve com Moisés, não é para o nosso tempo. Essa história de obediência, essa história de monoteísmo, isso é para o seu tempo, pai. Porque assim procedeu Deus com os seus antepassados, mas nós pertencemos a um novo período. Nós pertencemos ao período da nova era, das novas ideias, da modernização, e essa história está ultrapassada. É isso que vai acontecer. Se os pais caírem em descrédito, o ensinamento acerca daquele antigo Deus que falou com o seu antigo povo cai em desuso. Então o que o Senhor diz é que vocês vão entrar numa nova terra, e nessa terra não pode ser diferente. Vocês precisarão honrar os pais e as mães para que se prolonguem os dias na terra. Logo, ele já diz que a manutenção da existência do ser humano está completamente ligada na dependência de se respeitar os pais e as mães. Honrar os pais e as mães darão continuidade na descendência.
Se os filhos não obedecerem aos seus pais, terminará a descendência, para que prolonguem os teus dias na terra. Ou seja, a partir do momento que cada um vive como quer, vem a ruína. Nós temos textos na Bíblia Sagrada que diz, olha, naquele tempo não havia profeta, era rara a visão, cada um fazia como pensava e tal. Logo, o que se acontecia? Guerras e mais guerras, pelejas, problemas, todo tipo de tranqueira era colocada no meio do arraial do povo de Deus. Por quê? Porque não há mais referencial. Então, essa ideia de família, essa ideia de respeito pela formação constituída por Deus, depende na continuidade da espécie, na continuidade da existência da espécie. Se mexermos nisso, nós teremos um grande problema. Então, este quinto mandamento está falando dos pais biológicos, que são aqueles que respeitamos e reverenciamos, porque deles procedemos, não é? É disso que talvez as crianças não estão entendendo mais hoje, porque uma criança que se levanta contra o seu pai é porque não conseguiu entender, não ficou bem claro para ele de onde ele procedeu, não é? Ele pensa que ele se autoexistiu, não é? Não veio de ninguém, não veio do nada. Ou seja, ele é Deus, ele é autoexistente, pré-existente. Então, essa ideia deve ser mantida, a reverência aos pais biológicos, honrar os pais biológicos, daquele de quem todos viemos. Aí existe o vídeo do professor Adalto Lourenço, para quem quiser saber um pouco mais, também falando sobre a questão do DNA da Eva, não é? Há um estudo já comprovado cientificamente com relação ao DNA que é comum a toda a raça humana, foi descoberto e todos então já chegam a essa conclusão uma madre ou uma mãe, né? A célula que referencia a origem de uma mãe só. Pois bem, os pais espirituais também nós reverenciamos aqueles que são nossos líderes espirituais, porém com uma ressalva. Eu lendo, eu tive um cuidado, tanto com relação a pais espirituais, como também aos pais intelectuais, porque em Mateus capítulo 23, versículos 8 ao 11, Jesus pediu para termos cuidado com esse negócio, não é? Porque os judeus tinham uma ideia de paternidade, não é? De paternalizar os filhos espirituais e por fim se tornar senhor destes. E Jesus disse que não, nós só temos um Pai que está no céu e um Mestre que é o Senhor Jesus Cristo. Então todos os que estão abaixo de Deus e abaixo de Cristo Jesus, ou seja, que estão em reverência a Deus e a seu Filho Jesus, são nossos irmãos coiguais. Nós reverenciamos e respeitamos, mas porém ficar chamando de meu mestre, meu paizinho querido, com relação a líderes espirituais, devemos ter muito cuidado com isso. Eu já falei isso numa outra aula, inclusive, para isso não beirar a bajulação clerical, porque existe também uma bajulação clerical de pessoas que acham que estão fazendo o que é correto e por fim estão incorrendo em erro denunciado pela Escritura Sagrada em Mateus capítulo 23, versículo de 8 ao versículo de número 11. Não deixamos de respeitar se nós tratarmos conforme diz as Escrituras. O excesso é condenado pela palavra. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. Eu não preciso bajular para ser reverente e para honrar. Devemos ter isso muito bem claro. Então esse quinto mandamento revela a sustentabilidade divina da estrutura familiar e da ordem social. Então esse respeito da família é que mantém essa base estrutural da família em toda a sociedade. Fundamenta-se nisso a reverência e o amor de todo o coração e toda a alma a Deus, não dividir isso com imagens de escultura. Devemos entender que há um dia de descanso, devemos confiar que o Senhor cuida de nós. O que não fizemos em 6 dias, não faremos no 7º.
E ao nos relacionarmos com a sociedade, devemos ter um relacionamento a partir daquilo que aprendemos na casa ou na família, com os pais. O que sou na sociedade é um reflexo do que eu fui em casa. Essa é a ideia. Os filhos refletem fora o que aprenderam dentro. A educação de dentro é levada para fora. O respeito, a reverência vai refletir na comunidade local e, por fim, em toda a sociedade. Num segundo momento, nós devemos então destacar que na família os pais representam a Deus. Ora, se a família não ensina o que é obediência, se a criança não entende a obediência na família, como entenderá no espiritual? Obedecer o pai terreno é difícil ou não é praticado? Como se reverenciará e obedecerá o Pai Celestial ou Pai das Luzes? É uma pergunta, não é? O verbo honrar, que do hebraico é kaved ou kavod, vem com essa ideia, como eu já estava explicando, não é? De peso, de honra, de glória, não é? E isso deve ser muito bem entendido. Ele não deve ser trocado com a ideia de que isso só pertence à criança ou ao adolescente, muito pelo contrário, o adulto também deve reverenciar os seus pais, honrar os seus pais. Não podemos negligenciar isso, porque é bíblico e nós entendemos biblicamente que o que o Senhor Deus está dizendo é para também o adulto. Só no grego há uma pequena diferenciação das palavras teknai e teknon, que talvez incorra lá uma diferenciação, mas na grande maioria dos usos dessas palavras no original, ele está referenciando a ambos, não é? Quando ele fala da criança lá, ele está falando de ambos. E por fim, nós temos aí essa ideia então. A Bíblia declara que honrar pai e mãe é mandamento divino, não sugestão humana. Ou seja, isso é Deus falando, é o Senhor Deus quem está ordenando a honra dos pais e as mães. Não é uma sugestão sociológica, não é uma sugestão antropológica, não é uma sugestão filosófica, não é uma sugestão pedagógica, é uma ordenança divina, honrar pai e mãe. E devemos lembrar e não se esquecer de que toda vez que o Senhor está dando uma ordem para os seres humanos, Ele está dizendo: vós sois pecadores, sois tão ruins que vocês são capazes de fazer tudo isso que eu estou dizendo que vocês não devem fazer. Precisa ser escrito em tábuas de pedra, porque vocês são sim capazes de fazer tudo isso que eu estou dizendo que vocês não deverão fazer. E as coisas que eu digo que vocês têm que fazer, vocês são tão horríveis como seres humanos após o pecado, lembramos bem, após a queda, que é preciso haver uma lei dizendo que vocês façam. São tão ruins que farão aquilo que é para não se fazer, e tão ruins que para fazer alguma coisa que precisa ser feita, precisa de uma lei. Honrarás, amarás o Senhor teu Deus. Precisa lei para se amar a Deus? Precisa lei para dizer que deve-se honrar o pai e a mãe? Precisa lei para dizer que não se deve matar? Precisa lei para dizer que não se deve cobiçar? Se precisa lei, é porque todo ser humano é um ser completamente complicado e pecador na sua essência, e está pronto para infringir as leis de Deus a qualquer momento. Não existe ser humano que não infrinja as leis de Deus, é isso que ele está dizendo. Nós não devemos pensar o contrário, caso contrário, nossa cabeça ainda é católica romana.
qualquer pessoa que pensa o contrário disso ainda precisa refletir sobre a sua catolicidade, o que está amalgamado ainda nele com relação àquilo que aprendeu do papado romano. Porque a lei existe justamente porque nós não conseguimos cumprir aquilo que o Senhor Deus nos manda naturalmente. Somente pela graça o faremos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós temos aqui, em um terceiro momento, deveremos apontar que, segundo as Escrituras, os filhos devem aos pais o respeito, a atenção e a devida obediência. Lógico que nós entendemos que os pais também devem ser sustentados. Nós devemos cuidar dos nossos pais. Eles estão sob os nossos cuidados. Aquela péssima interpretação do deixará pai e mãe, tornar-se-á uma só carne. Aquilo está falando de casamento, mas não está falando de abandono. Como alguns de vocês devem saber, aqui pertinho, aqui na Europa, na Espanha, infelizmente acontece, em Portugal, se eu não estou enganado, também está acontecendo, de que às vezes os filhos se casam e formam suas vidas e passados alguns anos, alguns vizinhos percebem a ausência de alguns outros vizinhos anciãos, idosos, que já não saem mais à rua para conversarem, já não vêm mais à calçada, já não saem mais para debaixo das árvores, e por fim alguém descobre que, se arrombando aquelas portas, infelizmente só existe ossada daqueles senhores em cima de um sofá, em cima de uma cama. Por quê? Porque eles morreram e estavam tão esquecidos por seus filhos que sequer alguém percebeu que morreram. Então, fala de casamento, mas não fala de abandono. Ah, mas agora eu tenho a minha família, eu tenho uma outra vida. Pois é, uma família que destrói outra tem algum problema. Porque só existe uma nova família porque a primeira família gerou essa família que se juntou. Duas famílias existiram antes que essa nova família se juntasse. E essas duas famílias precisam continuar existindo e se deve cuidado a esta família. É o que a palavra de Deus disse. Nós devemos lembrar aquele conselho de 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, e o versículo de número 8, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, e o versículo 8, que diz: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Religião para nada serve, é vã. Se o cidadão não consegue cuidar da sua família. Outro texto diz que a viúva a ser sustentada devia ser verdadeiramente viúva e comprovado que não houvesse filhos que cuidassem de tal viúva, porque esse camarada deve cuidar de sua mãe ou pai ou dos viúvos, caso contrário ele é pior do que o incrédulo. Então, Paulo está dizendo para Timóteo que cuidar dos seus vem antes da igreja, vem antes de qualquer religiosidade. É isso que ele está falando. Porque se alguém negligencia a sua própria família, como é que não negligenciará a casa de Deus? Se o obreiro não sabe ser, primeiro, governante da sua casa, como governará a casa de Deus? É isso que ele fala, não é? Então, se eu não consigo administrar a minha família, como é que eu administrarei a casa de Deus? Se eu não consigo amar os meus pais que me trouxeram a vida, como é que eu digo que consigo amar a Deus a quem eu não vejo? Se os meninos hoje conseguem levantar a voz para os pais que lhe trouxeram ao mundo, como é que esses meninos vão servir a Deus amanhã e vão respeitar a liderança na igreja? Somos responsáveis por tudo isso, meus irmãos.
o tipo de sociedade que estamos criando. Primeiro, pensamos como família, como pais que somos, como formadores de família como somos, e em segundo lugar, pensamos também como professores ou mestres. Que tipo de alunos estamos ajudando? Que tipo de sociedade estamos colaborando para que se forme? Onde os filhos têm autoridade sobre os pais e não o inverso. Onde os filhos não sabem mais respeitar limites, porque a sociedade quer dizer que os pais não podem impor limite nos seus filhos. Que tipo de sociedade se formará sem limites? São coisas que negligenciamos agora e nunca mais retomaremos as rédeas. Os cristãos, infelizmente, os crentes já estão achando que isso daqui, palavra de Deus, não é mais atual, está ultrapassada e estão dando ouvido a fábulas. Infelizmente é isso que está acontecendo. Pais de famílias que estão acatando conselhos de pedagogos ímpios que não servem a Deus, de pedagogos com formação acadêmica muito boa às vezes, porém incutida nessa formação opiniões próprias. São formadores de opiniões que têm dentro de seu bojo acadêmico suas próprias opiniões, que querem impor na nossa sociedade os seus desvios de caráter. E aí ensinam a família cristã, e a família cristã já está adotando métodos desses educadores, desses ensinadores, deste povo todo, e achando que a Bíblia está ultrapassada. Acreditam que os métodos usados pelos nossos antepassados foram bons para a sua época, mas não são bons mais para os nossos dias. É uma verdade. Pois bem, os filhos não podem se esconder das suas responsabilidades para com seus pais. Se não houver amor dos pais para com os filhos, não haverá reflexo disso no futuro. Isso também é verdade. Deve haver amor na família, deve haver uma família sadia. Filhos que honram os seus pais prolongarão seus dias sobre a terra. Estes pais verão a sequência de sua descendência. Isso é uma promessa bíblica. Verá os filhos dos teus filhos. É uma promessa de bênção. Em um último momento, devemos conscientizar os alunos de que os filhos têm responsabilidades econômicas com os pais. E aí existe essa diferença entre a lei e a graça, não é? E a autoridade dos pais entre o que eu estava dizendo sobre a palavra de Deus nos afirmar, faça isso, isso é certo, isso é o correto a ser feito, porque isto é agradável a Deus. Nós entendemos que no Novo Testamento, ou no novo período, nós fazemos tudo isso pela graça, e não por causa de uma lei que diz para nós que isso deve ser feito porque isso é certo, mas porque amamos a Deus, reconhecemos a obra de Cristo no Calvário, a redenção, o grande plano de Deus, o nosso eterno Pai, que nos dá o espírito de adoção, ou seja, somos acrescentados a essa família, somos adotados nesta nova e gloriosa família, e agora nós temos o privilégio que esse espírito que está em nós, no meio de uma comunidade de escravizados, de escravos, que ainda continuam escravos aos deleites e delitos do pecado, nós recebemos o Espírito no meio desta comunidade, não fora, mas dentro dessa comunidade de escravos, um Espírito do Filho, do Espírito Santo, que quando o Pai vem da casa, quando ele sai ao nosso encontro, quando ele vem para fora, para a fazenda, de dentro da casa da fazenda para o quintal da fazenda, todos os escravos escravizados trabalhando continuam.
e não conseguem se relacionar com Ele, senão como Senhor. Mas nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual, quando vem o nosso Pai, nós clamamos, Abba, que quer dizer Pai. Nenhum escravo pode chamá-lo de Abba, porém nós recebemos o Espírito de adoção. Nós que aceitamos a Jesus, a todos quanto receberam, disse João, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, porque somos filhos, nós agora reverenciamos, respeitamos, honramos o Pai, a família, por amor ao Senhor que nos deu esse Espírito Santo, que nos permite chamá-lo de Abba, de Pai. E agora nós amamos a família pela graça do amor que já nos foi dado, derramado no nosso coração. Nós amamos por graça e não porque alguém nos impôs isso, porque alguém diz que é assim que tem que ser feito. Nós entendemos pela obra da redenção de Cristo Jesus na cruz que não tem outro jeito de ser feito senão esse. Não é preciso lei, mas nós compreendemos que não tem outra coisa a fazer senão amar os pais, a reverenciá-los, a honrá-los. Porque o Pai das luzes entregou seu Filho a morrer por nós ao seu tempo, quando nós ainda éramos pecadores. Que nós daremos por tão grande salvação, se não cumprirmos toda a lei pela graça? Isso é o Espírito da graça. Cumprimos a lei por amor, pela graça, por amor àquele que fez tudo por nós e que se entregou por nós. Por fim, nós então compreendemos isso. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3 e o versículo 20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, pré-Canaã, eles estão sendo exortados como procederão na Canaã. Nós, no pacto da graça, não estamos apenas vivendo ou fazendo o que precisamos ser feito por causa da Canaã terrestre, porque foi prometida somente aos judeus. Isso é com os judeus. Para nós não estamos ligados à lei, obedecendo para ter terra em Canaã física. Nós pertencemos a uma pátria superior, celestial, do qual o autor aos Hebreus, no capítulo 11, nos lembra que aqueles homens também peregrinaram pela terra porque almejavam uma terra superior. Nós também estamos desejando a nossa Canaã celestial e por isso nós amamos, reverenciamos todos os nossos pais, a família, amamos a família e estamos trabalhando por causa da família. Dentro da perspectiva da graça, o quinto mandamento tem o mesmo valor que os outros. Uma lei que existe desde que o mundo existe. Nós estamos trabalhando como obreiros da igreja, como obreiros da escola bíblica. Nós estamos trabalhando justamente porque queremos o bem da família. Queremos o bem da sociedade. Por querer o bem da sociedade, estamos tratando de família. Alguns não nos entendem, alguns nos lançam pechas, mas nós continuamos o serviço de anunciar o reino de Deus, anunciar e pregar o evangelho de Deus, porque ele continua sendo o poder de Deus para a salvação, para a conservação da família, para a conservação do indivíduo, para que nós tenhamos uma sociedade de salvos, lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus. Que Deus abençoe o próximo domingo e a sua próxima aula. Deus abençoe a sua casa, a sua família. E que Deus continue ajudando a igreja. Eu termino com uma frase dizendo: o mundo que vamos deixar para nossos filhos
depende muito dos filhos que vamos deixar para este mundo. Reflita sobre isso. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.